Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Voz da Prevenção, é um projeto do Comitê Vozes, aqui do Núcleo Santos. Eu sou a Maria Inês Martins, voluntária do Comitê Vozes. Hoje, a nossa roda, né? A gente vai falar sobre o Agosto Dourado, que é um mês de incentivo ao aleitamento materno. A Voz da Prevenção, ela é um projeto aqui do Núcleo Santos, do Comitê Vozes, do Grupo Mulheres do Brasil. Se você não conhece o nosso grupo, né? Nosso grupo é presidido pela empresária Luiza Helena Trajano, e ele existe há mais de 7 anos, e hoje ele está contando com mais de 93 mil mulheres em mais de 150 núcleos no Brasil e no exterior. O nosso site, para saber mais, se você quiser se cadastrar, é www.grupomulheresdobrasil.org.br. Então, aí fazendo parte desse conjunto de comitês e núcleos, o Comitê Vozes, dentro do Núcleo Santos, né, tem como propósito levar modelos e referências a partir de histórias de mulheres notáveis como esta que está conosco hoje. Então, hoje, para falar sobre a campanha do aleitamento materno, convidamos a enfermeira e consultora de aleitamento materno, que está aqui conosco, a Daniela Aparecida Gomes Souza. A Daniela é docente, consultora em aleitamento materno e sono infantil, laser terapeuta, formada pelo Centro Universitário Lusíadas, especializada em enfermagem pediátrica e neonatal e pós-graduada em gestão da qualidade em saúde, ambos pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. Ela é também habilitada em laser terapia pela Aulaser, é o Centro de Terapias Integrativas e Biolaser Brasil. Habilitada em catéter central de inserção periférica. E habilitada também em perfuração de orelha de bebês e crianças. Com experiência de 12 anos na área hospitalar, ela atuou nos hospitais referências como a Casa de Saúde, Santa Casa da Misericórdia e o Pronto-Socorro da Zona Leste aqui em Santos. Atuando sempre no realizou a Mamamundi, assessoria com a linha em atendimento materno-infantil. Boa noite, Daniela, seja bem-vinda, agradecemos a sua disponibilidade. Bom, boa noite, pessoal, agradeço pelo convite, é sempre um prazer participar de rodas tão ricas, muito mais nessa semana que a gente está, que é o Agosto Dourado, um mês assim de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, da amamentação em si, né? Porém, a gente precisa falar desse assunto o ano inteiro, porque os desafios são diariamente, né? As intercorrências acontecem, os desafios todos os dias. Mas essa semana é interessante porque a gente comemora ela do dia 1º ao dia 7 de agosto, né? Assim, com eventos, participando bastante de rodas, compartilhando aí o conhecimento e essa troca com mulheres. E isso faz com que a gente fortaleça realmente o apoio, né? E hoje o slogan, na verdade, da campanha é que amamentar, né, precisamos proteger porque é uma responsabilidade de todos. Então, quando a gente começa a entender e trazer para a gente qual é essa responsabilidade, a gente consegue olhar realmente o binômio, né, a mãe e o bebê dentro desse cenário todo que a gente está. Conforme ela, né, comentou, a Maria, que assim, eu atuei muito na área hospitalar e eu sempre comecei a trabalhar com que eu fui o inverso. Eu comecei a trabalhar com as crianças de UTI-NEL, então com as crianças mais debilitadas, que precisavam mais realmente ali daquela assistência. E depois eu fui para a área do berçário, né, centro obstétrico, enfim. E a gente fica com um olhar assim mais
aquele olhar mais direto, mais assertivo em determinadas situações, né? E a questão do aleitar, a gente vê, né, o quanto esse bebê ele evolui melhor, porque a mãe ela está inserida naquele cuidado. O bebê também ele começa a apresentar melhor o seu quadro clínico. Então, se a gente vê isso dentro do hospital com uma criança que tem uma enfermidade, uma criança que está debilitada, imagina o que esse alimento, né, que a gente já é comprovado cientificamente todos os benefícios que ele traz, o que ele não faz para a saúde de um bebê, né? Um bebê saudável, a mamãe saudável. Então, é realmente o padrão ouro, o melhor alimento, único, exclusivo para o bebê até 6 meses, né? O Ministério da Saúde, ele sugere, né, que o leite seja dado exclusivamente até o 6º mês de vida e seja complementado aí até os 24 meses, até os 2 anos, ou até a criança quiser desmamar, né? Então, o importante para a gente garantir uma imunidade passiva dos bebês é importante esse aleitamento exclusivo até o 6º mês, porque os primeiros meses, né, o colosso, ele é rico em imunoglobulina, onde faz com que o bebê ele fortaleça o seu sistema imunológico. É considerada a primeira vacina. Então, é importante, por mais que haja desafios, né, a gente conseguir, com uma rede de apoio, fazer esse gesto de amor, esse gesto de carinho, porque isso vai dar assim frutos futuros para uma sociedade mais saudável. Certeza. E, Daniela, você já deu mais ou menos aí né, o que é, né, o aleitamento, né, esse importante alimento. Mas tem uma diferença, existe uma diferença entre amamentar e o aleitamento, amamentação e aleitamento? Ou é a mesma coisa? Existe. E assim, acaba meio que ficando muito para a gente que é profissional, né? Mas é interessante falar porque muitas vezes a mulher ela já cria uma expectativa do que é amamentar, né? Que é algo, dependendo do que ela tem ali de convívio, do que ela entende o que é amamentação, que seja algo negativo ou que seja algo positivo, tá? Por histórias, por experiências, não dela muitas vezes, e sim de outros, né? Mas a gente precisa esclarecer que tem uma diferença de conceito mesmo do que é a amamentação e aleitamento materno. A amamentação é o ato do bebê sugar o peito dessa mulher, né? Então, o ato do bebê nasceu, ele vai sugar esse peito e se alimentar desse peito. Essa amamentação, ela traz muitos benefícios para a mãe, né? No pós-parto, principalmente, então, após o nascimento do bebê, né? Se conseguir, a gente tem a hora ouro, então é a primeira hora de vida, a hora ouro para a gente conseguir colocar esse bebê para mamar, porque isso vai trazer benefícios para a saúde da mãe e para o bebê. Para a mãe, em relação à contração uterina, para o bebê, né? Contração uterina, por quê? Contrapartida, a gente diminui o que? Sangramento, risco de anemia. Então, a gente favorece a liberação rápida aí de prolactina, então, e ocitocina. Então, a gente consegue uma melhora muito importante para ela. E o aleitamento, né, que a gente já falou aí da amamentação por cima, que a gente vai falar dos benefícios mais para frente, mas assim, o aleitamento é algo da gente aleitar o bebê, não necessariamente no peito, né, porque já não é amamentação, mas a gente retira o leite da mamãe através ou de uma ordenha manual ou de uma ordenha que seja com uma bomba de extração, tá? E a gente oferece esse leite da mamãe que foi retirado, ou com colher, né? Colher, com copo, hoje tem colher dosadora. Então, a gente precisa entender que o importante é esse bebê ser nutrido com leite materno desta mamãe, né? Então, muitas vezes, gente, por dificuldades iniciais, as mulheres elas têm uma certa dificuldade no começo de machucar o mamilo, ficar impossibilitada ali de atrito constante, né, naquela mama com a boquinha do neném, mas a gente pode estar trabalhando essa outra estratégia, né, de estar resolvendo a questão dessa ordenha para alimentar o bebê dela. E assim a gente consegue também melhorar o aspecto psicológico dela, porque ela vai compreender que o bebezinho dela está sendo alimentado com leite dela, ela está, né, está sendo possível para ela. Então é bem interessante
essa questão, porque a mídia, muitas vezes, ajuda, né, gente? A internet ajuda, mas também tem as desvantagens aí da internet, né? Então, muitas vezes a gente vê influenciadoras, né, mostrando fotos que está tudo perfeito, tal. E isso, dependendo da mulher, porque ela fica muito fragilizada, ela se coloca numa situação de impotência, né? Poxa, todo mundo consegue, olha aí, tirando foto, tá super curada, tá linda, maravilhosa, e eu aqui não consigo, tô passando mal, não consigo amamentar. Então, isso mexe também no psicológico. Então, a gente precisa parar um pouco, na verdade, de romantizar realmente a amamentação, porque é uma descoberta para a mulher, é um momento de adaptação brusca, né, que traz realmente coisas muito internas, né, coisas que estão muito guardadinhas. Então, é algo muito íntimo o amamentar, o aleitar. E são coisas que só a mulher sabe, né? Mas ela saber diferenciar isso é muito importante, porque vai partir dela a decisão de amamentar ou de aleitar do bebê, tá, gente? Porque tem mulher que não quer amamentar e já está decidido. Então, ela não quer amamentar, mas ela retira o leite e oferece para o bebê dela. E tá tudo bem, ela está fazendo o melhor que ela pode, né? E assim, e tá dando tudo certo. Então, a gente precisa quebrar isso que, independente de tudo, de qualquer coisa, você é obrigado a amamentar. Sendo que não, a gente não pode sobrecarregar essa mulher com esse peso. A decisão precisa partir dela. E a partir disso a gente vai direcionar, né, o melhor que seja para ela e para o bebê. E sempre respeitando, né, o que ela tem de decisão para ela e para a família dela. É importante saber essa diferença, né? Que a gente pensa que sempre tem que. É o amamentar é o que a gente vê por aí, né? Vê na mídia e tal, e eu não sabia que tinha esse conceito, essa diferença. O mês de agosto ele traz isso mesmo da conscientização da amamentação para a gente também não cair naquela questão, né? Ah, então tá, então se não é, não, não vamos amamentar, né? Então, assim, é um mês para a gente conscientizar da importância, tá? Mas é legal porque nesse mês, começa a ter bastante artes, né? Relacionadas aí à questão da amamentação e aleitamento. E tem uma arte que ela é muito bonita, que ela mostra a mãe amamentando o bebê no peito, outra mãe amamentando o bebê com a mamadeira, uma outra mãe com uma colher, uma outra mãe com um bebê que tinha uma traqueostomia e ela estava administrando por sonda. Né? O que isso quis mostrar? Que independente da forma que a gente aleita ou amamenta o nosso bebê, a mãe ela faz o melhor que ela pode. Né? Cada um sabe das suas particularidades. O importante é a mãe estar bem e ela saber que ela está alimentando o seu bebê. Porque senão a gente cai numa situação de eu só sou mãe se eu amamento no peito. Eu me sinto excluída. E isso a gente jamais a gente pode. A gente tem que tomar cuidado nas informações, da forma que a gente passa, né? Eu, por exemplo, eu atendo muitas mães que são de bebês de UTI, né? Então, muitos são bebês que precisam depois a gente trabalhar com sonda, depois ir desmamando a sonda, a gente vai acrescentando ali uma dieta no copo, né? Então, assim, por etapas, né? Isso a gente precisa respeitar essa mamãe, não forçar nada, e sim sempre com muito amor, muito respeito, muita empatia, que ela dá o melhor dela, gente. Então, nesse agostado, a nossa mensagem é essa, né? Que a conexão ela vai muito além do ato de sugar o peito, vai muito além. Né? Eu costumo falar assim, olha, o bebê ele se apaixona pelo pai por quê? Se o pai não tem peito. Né? O bebê se apaixona pela vovó por quê? Conexão, cuidado. O bebê ele se conecta com quem cuida dele. Né? Então a gente precisa, o alimento ele vem para fortalecer isso. Mas se ela não conseguir amamentar por algum motivo, tudo bem, a gente cria outras estratégias. Legal. E assim, então, vamos falar aí dos benefícios, né, do aleitar, além da nutrição, quais os benefícios para o bebê e para a mãe também, né? Para a mãe tem bastante benefício, né? Então,
o ato do bebê estar sugando, né, ele faz pela ocitocina, a liberação de ocitocina faz contração uterina enquanto ela mama. Então, muitas vezes o bebê está mamando e ela sente uma cólica. Mas essa cólica, ela é referente ao que é a contração uterina. Então, reduz o sangramento. É uma mulher que tem menos chances de ter anemia. Gente, perde peso, né? Então, a mulherada gosta aí disso, né? Perde peso. Ajuda muito ela na questão do bem-estar, de conexão com o seu bebê, porque quanto mais próximo ela está com o bebê amamentando, mais ela se conecta com aquele bebê, tá? E também para o bebê além da nutrição, conexão, vínculo, temperatura, né? Que se adapta ali à temperatura da mamãe, a batida do coração da mamãe acalma o bebê, tá? É bem primata essa fase assim principal dos 3 meses, até 3 meses de vida do bebê, né? Que a gente fala que é a esterogestação, a gestação fora do útero. Tem a duração aí por volta de 3 meses para 4. Então, essa fase, o bebê ele se conecta integralmente com a mamãe, tá? Então, esse benefício, às vezes a mãe sente o peito latejar quando ela olha, o bebê está lá com o olho, né? Então, é tão forte essa conexão que ela percebe quando a gente fala assim, aí a cria, mas quando a criança, né, que está ali acordado, que é algo, ela já sinaliza, porque é uma conexão única. Então, esse vínculo para o bebê é primordial, porque isso faz com que o bebê seja mais harmonioso, nutricionalmente bem estruturado, né? Então, é um bebê que, quando ele é alimentado com leite materno, reduz muito a questão de doenças diarreicas, doenças respiratórias, melhora bastante estatisticamente em relação à anemia e obesidade e diabetes tipo 2. Então, assim, a gente vê, na verdade, a longo prazo, todos os benefícios que esse leite pode estar sendo para o bebê. Né? Então, isso que a gente fala da importância do aleitar o bebê, de todos esses benefícios. Porque muitas vezes a gente está vivendo aquela fase e a gente fica assim, não, tá difícil, não vou tentar, não é julgando, mas estou dando um exemplo, tá? Aí a pessoa já tem aquela questão cultural de oferecer o leite artificial. E aí o que eu costumo falar, se é necessário, não tem jeito, né? Foi indicação do pediatra, a mamãe não tem condições, não conseguiu, junto com a consultora ali, restabelecer, tudo bem. Mas muitas vezes já é cultural. E quando esse bebê ele já começa a alimentar com um complemento, com uma fórmula, por exemplo, esse bebê ele acaba tendo alguns prejuízos em relação ao gasto intestinal. Então, ele já é um bebê que apresenta, às vezes, o intestino mais preso, muitos gases, né? Ele, na fase ali adulta, ele já pode ser um bebê, uma criança mais índices de obesidade. Então, muitas coisas elas acabam realmente refletindo de uma forma não esperada. Né? Então, a gente trabalha sempre com a vantagem, a gente evita falar desvantagem, né? Porque a gente fala vantagem. E é importante que do aleitamento, né, do leite em si, é uma vantagem, gente, a médio e longo prazo. Então, a gente também cai numa situação assim, uma pegadinha do cérebro, né? Porque o cérebro ele gosta de trabalhar recompensa imediata. Então, quando ele entende que eu preciso fazer aquele esforço para eu ter o resultado daqui a alguns meses, meu cérebro, não, não, vamos fazer isso. Isso é cerebral, é a mesma coisa da academia, né, gente? A gente começa a academia, na primeira semana a gente quer morrer, a gente quer desistir, não quer ir mais, porque é difícil. Passado o mês, a gente o quê? Tá feliz. Quando pensa em faltar, já fica, meu Deus, não posso faltar. Porque você já começa a observar os benefícios no seu corpo, né? Então, do aleitamento acaba sendo algo semelhante nesse sentido. A gente não vê hoje, ou amanhã, ou depois. A gente vai ver daqui a 15, 20 dias, um mês, 2 meses, o desenvolvimento do nosso bebê. E aí que vai dando aquela vontade de continuar, porque está dando certo. Daniela, tem uma perguntinha aqui no chat, né? Você falou de diabetes tipo 2.
Se a mamãe for portadora de diabetes, isso pode, de alguma forma, afetar a criança pelo leite? Se a mamãe, o que pode acontecer é quando a mamãe tem diabetes gestacional, ou ela já era uma diabética e ela ficou grávida, ela continua fazendo todo o tratamento e acompanhamento dela, né, junto ao obstetra, com o enfermeiro, e a situação dela desenvolver a diabetes durante a gravidez. Nessas situações, ela começa a ser medicada, tá? Até a data do parto do bebê, fazendo acompanhamento de teste glicêmico e provavelmente ela continue depois, tá? Até estabelecer essas taxas de glicose. Isso vai depender muito da questão se é diabetes tipo 1 ou se é diabetes tipo 2. Eu estou falando aqui da diabetes gestacional, tá? Só para a gente, que é a mais comum, acredito que seja isso que ela está perguntando. Da questão do leite, o que pode acontecer do bebê? O bebê de mamãe diabética precisa ser controlado, teoricamente, a questão do tamanho e peso ainda no finalzinho da gestação, no terceiro trimestre, tá? Então, se o médico observa que o bebê é grande para a idade, que a gente fala GIG, né? Grande para a idade gestacional, esse bebê, quando nasce, ele precisa fazer um controle de glicemia, tá? Porque ele tem uma dose de insulina maior na barriga da mamãe, e quando ele nasce, ele precisa por si só ter a insulina dele, e isso vai dar queda de açúcar, tá? Então precisa ter um controle um pouquinho rigoroso ali nas primeiras horas de vida até estabelecer. Em relação se esse bebê vai ser diabético referente a isso, é muito improvável, tá? Porque a tendência é estabelecer e ele por si só já estabelecer a insulina, que é o que absorve realmente o açúcar circulante do corpo, e ele vai manter o desenvolvimento dele saudável, né? Nesse caso, o bebê ele é acompanhado pelo pediatra, então o pediatra vai acompanhando todo o desenvolvimento, tá? Mas não existe essa questão de, olha, eu sou diabético, meu bebê vai ser. Estou com a diabetes que eu adquiri agora no terceiro trimestre, o meu bebê também vai ser diabético. Não. Vai ser uma questão de adaptação, né, após o nascimento do bebê. Mas a mamãe, ela continua aí fazendo o uso de medicamentos, né, que são indicados pelo obstetra, até controlar esse acompanhamento. Entendi. Daniela, você estava falando desses benefícios a longo prazo, né? E eu lembro de ter lido uma matéria falando que o leite da mãe, ele vai mudando de sabor para essa criança ela ir se adaptando a vários sabores, mais salgado, mais amargo, mais azedo, e que depois isso ele vai aceitar os alimentos com mais facilidade. Você tem algum dado a respeito disso? Ó, em relação ao leite, a mudança é muito. O leite já é comprovada a questão de mudança em relação às necessidades do bebê, né? Então, as necessidades nutricionais, necessidades de imunoglobulina. Então, exemplo, o bebê que ele está um pouco mais febril, o leite da mãe ele já já é desenvolvido ali o leite, né? A fábrica que a gente fala, já é um leite mais rico em imunoglobulina. Para quê? Para ajudar ele a combater né, o que está acontecendo no organismo dele. O bebê tomou vacina, o leite da mamãe manda mais anticorpos, então é bem interessante esse quesito. Dias frios, o leite vem com o quê? Com uma dose maior de gordura. Por quê? Para o bebê manter o corpo aquecido. Dias de calor, o leite ele já é mais sólido, mais eletrólitos, né? Mais rico em água, que é para matar realmente a sede, manter esse bebê hidratado. Então, o corpo ele é perfeito para a necessidade do bebê, né? E isso também vai fazendo com que as papilas gustativas que a gente tem na cavidade oral, na língua, também vá ali desenvolvendo e formando, e consolida, lógico, com a introdução alimentar, né? Com a introdução dos alimentos, que geralmente é salgado, doce, salgado, e assim vai consolidando ali, mas começa tudo no aleitamento materno, mas o corpo ele é perfeito. Nossa, é incrível, né? Gente, é incrível, incrível mesmo, porque antigamente, né, as mamães de UTI, por exemplo, se tiver alguma mãe de UTI vai lembrar disso, mais antigo, tá?
tinha muita orientação assim, olha, o seu bebê é prematuro, então você vai precisar estimular sua mama por 20 minutos e depois de 20 minutos o leite que sair é o leite gordo. Né? Então, a gente tinha muito isso embutido, que primeira mamada, os 20 primeiros minutos era água, né? Era mais... E depois os 20 que era gordura. Então, era muito assim, o bebê não engorda porque ele fica mais de 20 minutos, ou o bebê prematuro, a mamãe tem que extrair, desprezar e dar esse leite depois dos 20 minutos, que é o leite anterior e posterior. Com os estudos, com a evolução em relação à mortalidade infantil, importância do aleitamento, né, vieram vários estudos. E eles conseguiram comprovar que em qualquer fase do estímulo da produção do leite, há realmente taxas de eletrólitos, gordura, água, né, aminoácidos, imunoglobulinas, tudo que o bebê precisa. Mas são em quantidades ali relativamente diferentes, não tão absurdas, mas são diferentes. Então, isso, de um lado, é importante, porque traz também aquela autoconfiança da mulher, aquela mãe de UTI neo, por exemplo, né? Aquela mãe que o bebê está com baixo peso, aquela mãe que, por algum motivo, ela ainda não confia 100% no corpo dela. Porque a gente consegue mostrar que o bebê ficando ali mamando com ela 10 minutos, 15, o tempo que ele ficar, tá tudo bem, ele vai conseguir se alimentar, nutrir com as necessidades dele, né? Então, isso encorajou muito também as mulheres, porque era um sofrimento, gente. Imagina, a mãe ficava 20 minutos ali, extraindo, saía 2 gotas, aí chegava a partir dos 20, dava dó, era relógio, contando no relógio. Aí não saía mais nada, porque o emocional está abalado. E assim, o leite materno, ele é muito eixo hormonal, né? Então, assim, é neurohormonal. Então, se a mãe ela está abalada psicologicamente, provavelmente ela vai ter uma redução dessa produção de leite. Porque ela tá, quem libera prolactina, ocitocina é o hipotálamo. O hipotálamo, ele é o chefe das emoções. Então, se a gente está bem, o nosso corpo libera, secreta hormônios que favorecem o aumento de leite, o estiramento, a contração para ir lá o leitinho na boca do neném. Se a mamãe está estressada, sem dormir, está com fome, está sozinha, está se sentindo para baixo, indiretamente esses fatores fazem com que haja uma baixa produção. E aí entra naquela cascata. Tá? Então, por isso que a gente fala da questão da importância do apoio, das pessoas realmente apoiar essas mulheres. Né? Não é um apoio de crítica, é um apoio realmente positivo, de ajudar, orientar, ouvir, né? Escutativa, ajudar, fazer uma comida, levar o lixo para a rua. Né? Não é cuidar do bebê. A pessoa quer cuidar do bebê e a mãe tem que fazer um café. Não, é errado. A mãe precisa ser mimada, ela precisa se sentir importante. Então, é esse que é o apoio que a gente deve fazer para essas mulheres que decidem amamentar, porque não é fácil, gente. Eu amamentei dois menininhos e vou te falar, foi bem assim, cansativo, porque eu falo muito para as meninas que é o seguinte, a questão do amamentar, do aleitar, ela é cansativa, mas o sono, a privação de sono não supera. Por que reflete na amamentação? Porque a mulher fica sem dormir, estressa, porque é basal, é a pirâmide de Glasgow, necessidade básica humana. Então, se eu não durmo, é necessidade básica humana, já diz aí, senão você fica mal. Então, mexe realmente, dói o corpo. Então, a amamentação que a gente fala, quando tem a rede de apoio, a mulher consegue. Por quê? Porque ela consegue, pelo menos, suprir as necessidades básicas dela ali, que ajudam muito. Da fisiologia, gente, a gente não consegue barganhar, não consegue enganar, é fisiológico, não tem jeito, né? Outras coisas a gente tenta, mas a fisiologia do corpo não. Tem como, né? E Daniela, existe alguma contraindicação para o aleitamento? Eu falo em caso de uma comorbidade, que a mãe esteja adoentada com alguma coisa, a gente está agora em Covid.
Tem o HIV, tem as contraindicações, né, que são as mais conhecidas. Então, o HIV, tem as doenças infecciosas herpéticas, a mãe, quando ela tem herpes, né, que a gente fala na mama, mas ela precisa estar com aquelas mamas ali com pústulas, né, já precisa estar com aquelas vesículas, na verdade, tá? Que são aquelas vesículas de água na mama e não pode amamentar. Tem as mães que têm a hepatite, mas é preciso entrar com imunoglobulina. Então, assim, são algumas contraindicações diretas e tem algumas outras indiretas. Então, tem os casos de mamãe que tem a varicela, a catapora, né? Então, assim, se ela estiver na fase aguda, aí já é indicativo de fazer ali uma pausa de início, não vai amamentar, para não passar, porque ela está naquela fase aguda, então ela está com vesículas, né? E essas vesículas, elas acabam sendo a fase de contágio para o bebê. Tá? Então, também tem a fase de tuberculose ativa, então a gente precisa ali esperar o tempo de incubação para estar o bebê amamentando. Então, tem algumas situações que a gente já consegue trabalhar desde a gravidez, né? Orientando ali, e aí o pós-parto fica mais tranquilo. Quando a mãe chega no hospital, por exemplo, sem a carteirinha de vacina, os hospitais têm protocolo de coletar as doenças, né, o sangue, pelo menos o HIV, hepatite, né, as doenças hepáticas, para ver se é possível a liberação ou não ali da hepatite, tá? Mas isso tudo hoje é bem mais tranquilo porque há exames e os exames têm um resultado rápido, né? É o tempo de coletar, realizar o parto, o nascimento e o primeiro contato. Então já sai o resultado nesse meio tempo. Então o enfermeiro da unidade ele já decifra ali junto com a equipe médica e consegue ali estar alinhando, tá? E também tem algumas outras questões aí que são indiretas, então, mamãe que está em tratamento de quimioterapia, né, usa quimioterápicos, que são poucos casos, mas acontece, né, as mães que usam as drogas ilícitas, né, as mães que usam álcool. Então, tem várias outras situações que é contraindicado ali a amamentação de uma forma direta, é preciso realmente estar conversando com o médico a partir de qual momento vai ser possível, ou se não, realmente não vai nesses casos indiretos, tá? Se não vai realmente amamentar. Tem muitas mães com doença psiquiátrica em fase aguda, porque elas deixam de tomar uma medicação de uso, né, para não gerar uma formação fetal. Então, quando tem a queda hormonal pós-parto, isso faz com que desencadeie aí questões psíquicas mais agudas. Então, muitas vezes, esses bebês eles não são amamentados porque vai precisar ali de uma dose de medicação um pouco mais potente para tentar regular a fase psiquiátrica dessa mãe. Então, são vários casos, né, gente? Por isso que o histórico da gestante é muito importante. Né? Tem muitos medicamentos que podem gerar uma iatrogenia, uma formação fetal. Então, a gente já conhecer essa mulher na gestação ou no primeiro contato, pegar um histórico muito bem ali alinhado, a gente consegue orientá-la da melhor forma, né? E isso quem faz nas unidades de acompanhamento são os enfermeiros, né? Então, a gente tem enfermeiro na unidade básica de saúde, que são os enfermeiros de programas de saúde da família, tem os enfermeiros obstétricos que fazem esse acompanhamento, né? Dentro dos hospitais também, o pessoal é super ativo nesse sentido, muito comprometido, né? Seguindo todos os protocolos, então a gente tem resultado muito bom em relação a isso, né? Porque muita coisa a gente vai observar realmente depois. Quando a gente está numa unidade, no pronto-socorro ginecológico, por exemplo, ou no centro obstétrico, que já é muito próximo do outro, e essa mãe chega com o pré-natal bem definido, é um caminho. Mas muitas vezes a gente pega uma gestante que ela passou por 2, 3 consultas, né? Sendo que o mínimo ali são 7 consultas. Então a gente fica muito sem informação, tá? Mas nada que uma equipe muito bem ali qualificada, né, seguindo todos os protocolos institucionais, não consiga resolver ali de uma forma harmoniosa. Pré-natal é Daniela, super importante.
A mãe que teve Covid, ela pode amamentar? Ou assim que toma a vacina, eu fui tomar a vacina, eu já posso amamentar meu filho? Tem alguma interferência? No começo do Covid, né, ninguém sabia ao certo o que deveria fazer e tal, e os especialistas nessa área de vacina sempre alinharam, né, falaram muito em relação a ser semelhante a H1N1 ou da influenza, né, vírus semelhantes. Então, ficou naquela questão, olha, provavelmente eles atuem de formas semelhantes, não prejudicando aí o desenvolvimento do feto e também na questão da amamentação. Muito mais a amamentação seria uma imunidade passiva na gestação, né, e pós ali ativa com o aleitamento materno. E isso, graças a Deus, foi comprovado. Então, as mulheres que elas tiveram Covid ou elas têm Covid, né, elas devem continuar amamentando seus bebês, tá? Elas vão tomar vacina, não precisa fazer pausa, não precisa de nada. Elas podem continuar amamentando, alimentando seus bebês da melhor forma possível, né? A gente também já tem estudo em relação à imunidade que passa de mamãe para o bebê através do leite, né? Então, o que não se sabe ainda é quanto tempo de imunidade fica o bebê, né? Então, isso até a gente tem ainda nada tão definido até em relação com as vacinas com a gente, né? A gente sabe que precisa tomar a vacina, provavelmente vai ser anual, mas a gente não sabe, a partir da segunda dose, se essa vacina dura 3 meses no nosso organismo, ou 7 meses, ou 11 meses, né? Então, eu acredito que isso é bem complicado deles conseguirem, porque cada organismo vai reagir de uma forma, tá? Mas as mães, elas devem continuar amamentando. Claro, gente, se eu estou ali com Covid, né? Estou com Covid, estou muito debilitada, primeiro a mãe tem que estar bem, tá? Isso não dá para a mãe estar mal, hipotensa, espirrando, está com diarreia, está com vômito, com êmese, né? Perdendo volume ali de líquido e querer amamentar, porque ela vai ficar mais fraca ainda, tá? Então é importante que, primeiramente, a mãe precisa estar bem, para o bebê estar bem. Então, nessas situações, é se estabelecer para depois conseguir continuar amamentando seu bebê. Existem outras estratégias nesse meio do caminho, né? Agora, não, eu estou com Covid, porém estou sem sintoma algum, estou bem, continue amamentando, fique usando a máscara, né? Sempre que contato com o bebê, lavar as mãos, passar álcool, manter realmente o que a gente já tem, já sabe de higiene, tá? E eu queria falar só mais uma coisa em relação a isso, porque eu vou fazer até uma live disso lá na Mamamundi sobre amamentação cruzada, tá? Nessa fase do Covid, gente. Por quê? A amamentação cruzada é a mãe amamentar o bebê de outro, né? Então, a mãe precisa amamentar o bebê dela, não o bebê que é o sobrinho, ou o bebê que é da vizinha, o bebê que é da irmã, não. Isso é a amamentação cruzada, né? E a gente precisa entender que o leite é uma secreção, ou seja, ele é como se fosse um sangue, né? A única coisa é que ele não é vermelho, tá bom? Mas ele é a mesma proporção. Então, passa doenças, né? Passa lá o HIV, passa hepatite, passa outras doenças, outros vírus. Então, a gente não pode imaginar essa questão do, olha, a mãe não quis, a mãe não está muito legal, então eu vou amamentar, porque isso acontece, gente. Acontece dentro de hospitais, né? Então, assim, se acontece dentro do hospital, na frente da equipe de saúde, porque não é por falta de orientação, é que a enfermagem vai, orienta, o pediatra orienta, mas durante a noite o bebê está chorando muito da vizinha, aí fica, ai não, eu tenho muito, vou dar ali. Isso acontece. E agora com a Covid, as questões de entendimento, olha, aquela mamãe não está muito legal, não tomou vacina, eu já tomei, então, por questão de medo, eu vou amamentar o filho dela. Não façam isso, tá? A amamentação cruzada não é feito, não é indicado, é contraindicado. A amamentação deve ser única e exclusivamente do seu bebê, de mais ninguém, tá? Existem bancos de leite, existem pediatras aos quais essa mamãe vai procurar para cuidar da melhor forma ali do bebê dela, tá? Mas a amamentação cruzada, contraindicação importante nesse momento, gente.
Perfeito. E agora, a prótese, quem tem prótese pode amamentar? A prótese é É, curto. Então, prótese de silicone pode amamentar, sim, a maioria das vezes, tá, gente? Normalmente, por quê? Tem duas formas de colocar essa prótese, né? Antes do músculo, depois do músculo. Então, depois do músculo, as glândulas mamárias, elas ficam ali de uma forma totalmente integral, se não houve uma retirada para colocar o silicone. Então, precisa, na verdade, a gente entender como foi essa cirurgia, se a mãe souber falar, tá? Porque, às vezes, é só uma questão de volume, né? Ah, eu coloquei a prótese porque eu tinha mama pequena. Tudo bem, não mexeu na estrutura. Mas, às vezes, é uma mãe que, o que ela fez? Era uma mama grande, ela retirou ali tecido glandular, né? Que aí retira tecido glandular, retira-se glândulas que, na verdade, elas estão ligadas 100% no processo de amamentação, né? Então, retira-se ali alguns lóbulos, algumas glândulas, e aí depois coloca-se o silicone, tá? E aí sim a gente pode ter interferência nesse sentido. A gente também pega casos de prótese de silicone que foi colocado e a parte da auréola, né, aquela parte escura que tem na mama, a parte aureolar, ela também foi mexida, foi modificada, né? Porque às vezes a gente precisa estruturar a altura da auréola para ficar bem localizada, bonitinha, harmoniosamente, né? Esteticamente falando. Só que aí, quando eu mexo naquela estrutura também da glândula mamária, da região da auréola, eu tenho um déficit, porque ali tem sensores, fisiologicamente, ali tem sensores aos quais, acoplados com a boca do neném, ajuda a realizar o estímulo e a mecânica cerebral. Ele manda a ordem lá para o hipotálamo. Olha, aqui, pode liberar ocitocina e prolactina. E quando a gente não tem essa estrutura, ela foi modificada, a gente acaba tendo um retardo nessa comunicação. Então, a fase de apojadura ou a fase de ejeção do leite, que é quando o bebê suga e estimula, né, para vir o leite para encher a cavidade gástrica dele, a barriguinha, a gente tem um retardo aí. Então, precisa entender um pouquinho, mas bem superficial mesmo, não é nada profundo, como foi a cirurgia dela. Então, se ela souber, é bom, né? Às vezes ela não sabe. Tem muita menina que fala assim, ai, Dani, eu coloquei tem 10 anos, eu nem pensava em ter filho mesmo, eu só coloquei silicone. E a gente vai observando como é o desenrolar, na verdade, da situação pós o nascimento, tá? Mas a maioria delas, se não mexeu na estrutura, só colocou prótese, é possível normalmente. A gente tem alguns desafios quando mexe na estrutura, né? Redução de mama, que aí retira para pôr prótese e reestrutura a parte de auréola. Aí esse tipo de cirurgia que a gente tem mais, tem um desafio maior aí, tá? Porque aí a gente já não consegue, na verdade, restituir, né? 100% o que foi retirado. A gente consegue, através de estímulo, fazer com que as glândulas que permaneceram, por mais que sejam 50%, 80%, elas trabalhem mais para tentar suprir, porque o corpo ele é perfeito, né? Eu estou sem, mas os outros amigos trabalham, é igual fábrica mesmo, né? Pô, não tenho menos 20, aqueles 80 vai trabalhar pelos 20 na hora extra para tentar compensar. Então, a gente vai tentando trabalhar dessa forma para ter uma melhor produção e manutenção desse leite. Daniela, tem uma perguntinha aqui no chat. Então, só para entender, esse leite do banco de leite não seria amamentação cruzada, Não, o banco né? de Esse leite, leite passa por uma pré-avaliação, é como o banco de sangue, por exemplo, como você comparou, né? sim, sim. Olha, lá no banco de leite, como que é feito o processo, né? A mulher que se interessa para amamentar, ela precisa ir lá pessoalmente, tá? Até hoje, por exemplo, tá assim, tá? Ela vai pessoalmente, faz uma entrevista, né? Porque ela vai falar do histórico de saúde dela, tá? E se ela for apta lá, se tem um checklist, for ok, ela pode doar esse leite.
ela vai fazer a orientação que as meninas, né, as profissionais de banco de leite passam para essa mãe, tá? Esse leite que ele é retirado, e ele vai para o banco de leite, ele passa por um processo de pasteurização, que mata os vírus, tá? Então, esse leite que ele vai para o bebê, é garantido que ele não tem vírus, nem não vai passar nenhum tipo ali de doença para os bebês, e sim a parte realmente nutricional, tá? Então, para quem vai doar, é importante saber isso, desse processo de pasteurização, porque a gente não consegue fazer na nossa casa, viu, gente? E não, pelo amor de Deus, não inventam de ferver, de fazer nada aí, porque é um outro processo que isso é feito dentro dos lugares apropriados, tá? Banco de leite não tem nada a ver com a questão da amamentação cruzada, porque o leite ele passa por um processo de pasteurização, tá? Matou todos os vírus, está apto para ser doado para os bebês de UTI, baixo peso, né? E, gente, o banco de leite, 10 ml, 100 ml, salva muitas vidas, viu? Então, às vezes, a gente joga 50 ml fora ali, 10, 100 ml, podendo ali a gente salvar várias vidas de prematurinhos, né? De crianças prematuras. Acho que respondi, né? Respondeu. Sim, respondeu sim. Daniela, então assim, o que é normal e o que não é normal nesse ato do aleitamento para essa mamãe? Olha, é um pouco delicado de falar assim o que é normal, o que não é normal, porque não dá, hoje em dia, não dá para a gente falar o que é normal, o que não é normal, né? Tá. O que é interessante é a gente entender, na verdade, o cenário familiar para a gente conseguir ali sugerir cuidados e estratégias para funcionar naquela família, que é onde a gente vai conseguir dar certo, né? O que eu observo muito no meu dia a dia é a questão das mulheres, por ser uma questão de cultural mesmo, do empoderamento da mulher, que fala muito, da gente ter muitas atividades, né? Então, a gente sempre está no controle da situação. E, então, na amamentação, uma coisa que é uma queixa muito comum de percepção e sentimento da própria mulher é em relação à perda de controle. Então, essa perda de controle em relação às atividades, né, de ir no mercado, pagar luz, cuidar da roupa do marido, é assim, ai, cuidar da coisa da minha mãe, do meu trabalho, mandar isso, guardar um dinheiro, essas coisas que não dá mais para controlar, isso gera um impacto nela, porque ela vê que para amamentar ela precisa estar à disposição do bebê. E nunca foi assim. Eu nunca tive à disposição de alguém. Eu sempre estive à disposição de mim mesma e sempre controlei. Então, sempre estava tudo bem. Então, o normal é quando a mãe já trabalha a mente na gravidez e compreende que aquele período é de entrega mesmo, né? É fácil? Não, porque às vezes a gente está acostumado com o nosso ritmo de vida ali, 12, 15 anos, né? Então a gente tem que parar, vir um novo papel e a gente fala assim, nossa, tá muito estranho tudo. Então, o normal realmente para essa família vai ser o que se adapta dentro da realidade dela, né? Respeitando o que é possível para ela fazer, o que de fato dá para ela fazer, sem ser uma coisa muito pesada, né? Porque as mulheres, é muito comum nos primeiros dias, até o 5, 7º dia, ter o baby blues. É uma leve instabilidade de humor, né? Uma labilidade de humor. Então, a mulher fica chorosa, fica, às vezes, agressiva, o humor, uma hora chora, outra hora sorri, né? E ela não percebe, quando vai ver, já está com 15 dias assim. Então, quando passa ali de 2 semanas e meia, a gente tem que estar atento, porque ela pode estar evoluindo para uma depressão pós-parto. Porque o que ela achou que ia ser normal para ela está totalmente anormal, está totalmente fora da realidade, né? E a gente vê um número grande de mulheres com depressão pós-parto. E, gente, a depressão pós-parto, ela é caracterizada até os 2 anos pós-parto. Então, às vezes, a mulher acha que é só no comecinho e não é, sabe? Ela não tem prazer ali. O bebê tá amamentando. Tem mulher que fala isso para mim, Dani, olha, para mim a amamentação para mim sempre foi um martírio. Nunca gostei. Porque ela já vinha num processo ali de depressão que ela não percebeu,
o apoio também as pessoas ao redor não perceberam. Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões, né? Porque o cansaço só vai acumulando, né, tarefas, vai acumulando tarefas, isso gera um impacto psíquico para essa mulher. E quando a gente fala em impacto psíquico, não é só nela, é na sociedade, porque a mulher em si, ela está inserida em vários, ela é primordial para a sociedade. Então, para a gente garantir que as mulheres sejam saudáveis mentalmente, a gente precisa acolher e ela também precisa se permitir a ser cuidada. Então, a primeira coisa que eu falo, olha, é comum a gente ter controle de tudo, mas quando o bebê nasce, a gente tem controle de nada. Então, primeiramente, se permita ser cuidada, ser mimada, sabe? Deixe o outro fazer. Às vezes, assim, ai, nossa, ninguém nem trouxe suco para mim, eu me sinto meio mal alguém trazendo. Deixa trazer uma bandeja, né? Se permitir também, tá? Para as coisas ficarem mais leve, ela conseguir realmente passar por uma fase mais harmoniosa. E viu que não está sentindo legal, não está bem, está chorando muito, não tem prazer em. Olha, a depressão pós-parto ela é muito assim, é característica, mas a mulher tem vergonha de falar. Então, se tem alguma mulher aqui, é importante assim, se você não quiser falar, não tem problema. Mas se você sentir um desânimo de cuidar do teu neném, um desprazer, né? Sem pensar, gente, em questão de amor, porque você ama, mas o que você está passando ali é uma questão emocional. Então, se você não vê prazer em cuidar, você olha e fala, nossa, o que eu fiz? Que é isso que eu fiz? Né? Então, converse com alguém próximo que você confie, procure ajuda, porque quanto mais precocemente a gente trata, a gente conversa com um profissional, né, com um psicólogo, ou fala com o obstetra, ele indica alguém, é mais fácil, você consegue resolver isso e curtir mais a sua maternidade. Né? A gente tem dados muito pesados em relação à depressão pós-parto, psicose puerperal, que é muito pouco falado. Né? Então, não é fácil pela situação atual que a gente está vivendo. Tá? Então, eu falo muito isso porque o público que eu atendo, a maioria das mães, elas ficam nessa questão aí da depressão e eu costumo puxar o que elas sentem. É importante, porque vai fazer sentido. Né? O aleitar o bebê vai fazer sentido se for prazeroso. Agora, se for pesado, se não for legal, as coisas elas tendem a fluir de uma forma muito negativa, tá? E a maternidade acaba sendo um peso, que não é o objetivo. Complicado, né? Bom, acho que você já comentou, né, que o leite materno ele deveria ser um alimento exclusivo, né, nos primeiros meses, né, até os 6 meses pelo menos. Eu peguei um dado aqui do ENANI, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que a alimentação exclusiva em 2006 era de 37% para menores de 6 meses. Exatamente. Já em fevereiro de 19 a março de 20, subiu para 45,7%. Teve uma melhora, né? Mas ainda não ideal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também se existe uma idade limite para deixar de amamentar. A gente sabe que tem aí mamães que amamenta, a criança faz 2, 3 anos e continua amamentando, né? Se existe aí alguma. Se é bom, se não é bom, o que é correto a se fazer? Tem bebê que fala que fica usando como chupeta, né? E não quer largar nunca mais. Eu até peguei os dados aqui, que amanhã eu vou participar do Corém, e eu estava atualizando ali uns dados, né? E é bem interessante porque a gente pega dados assim de 30 anos atrás, 36 anos atrás, a gente vê o quanto que a gente melhorou, né, em relação a aleitamento materno. Então, hoje a gente vê que 53% das crianças menores de 1 ano, elas se alimentam, né, com leite materno. Aí, quando a gente soma a questão dos 6 meses, cai para 45%, né? Mas assim, a gente tem um aumento muito gradativo.
lógico que a gente, como meta, a gente coloca ali 80%, 90%, mas a gente que trabalha com estatística, a gente não pode querer uma expectativa muito alta, porque a gente sabe que não vai ser possível, né? Porque são muitas coisas que a gente precisa estar trabalhando, tá? Mas a gente precisa entender que a gente está numa fase muito crescente do aleitamento, né? O que vem ajudando, lógico, é todas as questões que a gente faz de ações, né? A gente tem aí a Semana Mundial, a gente tem a UABA, que é uma aliança mundial, que a gente fala muito da questão do aleitamento materno, do padrão ouro da alimentação. Então, todas essas estratégias e ações, elas ajudam muito essa conscientização, né? Lógico que a gente tem muitas questões de apetrechos que vem melhorando muito em relação a comerciais, né? A questão de leite artificial, a gente também tem não tem mais comerciais, então a gente vê que tem muitas coisas que a gente está conseguindo vitória. E isso acaba facilitando, impactando nos nossos dados, tá? Então, assim, é importante alimentar até o 6º mês, 2 aninhos aí, se possível, complementando. O bebê ele pode mamar até a idade que ele quiser. Tem criança que com 6, 7, 8 anos, elas são amamentadas no peito da mamãe, tá? Se para a mulher está tudo bem, não tem problema nenhum continuar. E em relação à questão nutricional, após os 2 anos, não é algo que você fala assim, olha, se caso a criança fique sem alimentar, ela vai ter menos vitamina tal, menos. Não vai ter, porque o alimento em si, se ele tiver uma alimentação ali equilibrada, vai suprir. É mais uma necessidade mesmo de conexão, de contato, de afeto com a mãe, tá? O importante é, principalmente aí na fase da imunidade passiva até o 6º mês, que a gente garante saúde até 2 anos para essa criança, tá? Então, o alimentar até 6 meses é primordial a gente falar disso. Primordial, porque a gente vai conseguir resultados até lá os 2 anos da criança maravilhosamente bem. E, claro, se continuar amamentando, melhor ainda, porque a gente vê que as crianças não ficam doentes, não é fisicamente, eu digo emocionalmente. Né? A criança que ela é alimentada no peito, criança que é com o leite da mamãe materna, ou seja, por copo ou por colher, ela tem o melhor desempenho na inteligência também. Então, a gente vê que é uma sociedade o quê? Mais inteligente, né? Uma sociedade que tem menos doenças prevalentes. Então, toda essa epidemia que a gente teve aí de obesidade, diabetes, a gente vai conseguir aumentando o aleitamento, a gente vai ter impactos importantes daqui a 1 década, 2 décadas. Porque os estudos não é para agora, né? Os estudos é mais para frente. Então, a gente tem hoje um resultado bom, mas a gente vai melhorar mais ainda, né? Porque a gente vai sempre observando todos os dados. Por exemplo, no ano a gente tem a mortalidade materna indireta. Então, a gente teve uma pandemia de H1N1 em 2009. Né? Então, lá a gente teve um aumento grande ali de mortalidade materna com H1N1. Né? E isso impactou, lógico, no aleitamento. Por quê? Esses bebês não tinham a mãe para estar sendo alimentado com o leite materno. E agora, com a pandemia da Covid, a gente vai ter esse resultado daqui a alguns anos, né? Porque vai ser realmente vai aumentar, aumentou já, né? A gente sabe que as gestantes, a mortalidade materna, de uma forma indireta, o que é indireta? Não está relacionada à gravidez, né? A parte das patologias gestacionais, em si, da parte fisiológica que a gestação traz, que é uma baixa imunidade. Então, o vírus acaba sendo oportunista pelo aquele organismo que está com uma baixa imunidade. Então, as mamães, elas acabam falecendo decorrente a isso. Então, elas entram nessa estatística de mortalidade materna de forma indireta. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ter um resultado aí de o quê? De um aumento dessa mortalidade, que talvez haja impacto aí, ou a gente estabeleça nesse volume, ou reduz um pouquinho em relação à questão do aleitamento exclusivo. Então, a gente sempre fica ali em cima dos dados, observando, mas a gente tem que entender o contexto como um todo, né? Não dá para a gente só ir ali num dado só, porque um vai sempre impactar no outro. Entendi. Tá. A gente está quase aí caminhando para o fim. Fala um pouquinho da tua consultoria da Mamamundi. Como é que funciona? Bom, dividir com vocês, né? Então, a Mamamundi,
é o primeiro consultório de enfermagem aqui da Baixada Santista voltado para amamentação, né? Então, lá a gente faz o quê? Amamentação, laser terapia, colocação de brinco, faz o acompanhamento com a mãe e acompanhamento de bebês de pós-cirúrgicos, né? De uma formação de face, bebês que precisam usar sonda, porque a gente faz toda essa orientação e introdução da alimentação junto com a mamãe, que é importante, né? A gente faz muitas rodas em relação à administração de medicação por dosagem, né? Porque muitas mães pegam prescrições, não sabem como administrar e acaba tendo um número muito alto em dados estatísticos de hiperdose de medicamento, tá? E muitas vezes é relacionado aí porque não sabe manusear a seringa. E tá tudo bem se não sabe manusear, porque ela não é profissional da saúde, né? Mas os frascos de medicamento deixa a mãe confusa, porque às vezes manda uma seringa com 1 quilo e o outro lado ali ml. E aí, se não souber direitinho, pode ali dar um volume alto. Então, a gente faz bastante bate-papo, ali, bastante conversa em relação a isso, né? Então, ele fica aqui na cidade de Santos, fica ali na Avenida na Costa, 482. Eu tenho uma página, tanto site, né? Então, www.mamamonteassessoria.com.br, tem Facebook, tem Instagram. Quem tiver aí, quiser seguir a gente lá, @mamamonteassessoria. Lá tem todas as informações, tem curso para mães, para papais de primeira viagem, né? A mamãe e o papai, para as famílias. Então, tudo que é voltado para esse lado materno-infantil, a gente tenta ali contribuir com as famílias para a gente, né, dar segurança e também melhorar a sociedade como um todo. E, meninas, eu agradeço muito o convite de vocês, que é sempre importante a gente falar, né, sobre a amamentação com uma roda de mulheres como vocês, né, empoderadas, né, que sabendo da importância da informação, pô, a gente vai longe, né? Importante a gente saber da importância e fazer o que é possível para a gente. E aí, quando a gente está mais ali antenada, a gente vai fazer o possível, vai ser de uma forma leve, vamos embora. Nós é que Obrigada, agradecemos, né? As suas informações são tão ricas e é tão importante a gente falar disso, né? E as pessoas que vão assistir agora vão poder ter uma bagagem para se preparar, né? As meninas que estão pensando em ser mães já vão pensar nesse momento, eu preciso me preparar para o momento de amamentar o meu filho, né? Quando você falou, a pessoa que tem uma prótese, de repente ela já vai perguntar com essa visão, né? Então, assim, o teu conhecimento e você passar esse conhecimento para a gente, né? E nós temos as nossas amigas e vamos replicar essas informações, isso tudo é muito rico, né? Se cada uma falar, não, olha, eu conheço, a Daniela falou isso, né? Isso é importante, né? Vamos lá, vamos, né? O banco de leite é uma ferramenta tão importante para salvar vidas dos pequeninos, né? Sim. E Então, lá no banco de leite também, elas orientam bastante em relação à mamada. Elas ajudam também. Porque às vezes a mãe vai com dúvida, né? Então elas também ajudam bastante. Elas dão orientação, né? E isso dá uma orientação também. Muito bom. Obrigada, Daniela, obrigada a todos. Então, essa foi aí a nossa roda da Voz da Prevenção, do Comitê Vozes, Núcleo Santos. A nossa próxima roda vai ser em setembro, dia 1º de setembro, e terá como tema a campanha do Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. Muito obrigada, viu? Obrigada, Dani. Beijo, obrigada, tchau. gente. Boa noite. Obrigada. Beijo no coração.